Gente, agora nós vamos falar de um assunto muito bacana, mas antes tem um detalhezinho. É o seguinte, será que existe uma maneira correta de estudar? Tem gente que vai para a escola preocupada em passar de ano, em tirar uma boa nota. Aí vai empurrando com a barriga, passa para outro ano e não aprendeu nada. Então é um assunto muito pertinente, você que é educador, você que é mãe, tio, tia, você que é jovem, também para todas as pessoas. Mas a gente tem uma matéria antes de conversar sobre isso aqui no estúdio, né, professor? Com o nosso repórter, o Fábio Grabassi. Ele entrevistou, gente, estudantes, adolescentes, para saber quais são os métodos que esses jovens utilizam para estudar. Vamos ver. Ao mesmo tempo que a maioria dos alunos sabe da importância do estudo e de uma boa preparação para os desafios da vida, é verdade que muitos deles não têm grandes amores pelas salas de aula. Como estimulá-los para a construção do conhecimento pelo prazer? Esse é o desafio das escolas e o tema da nossa matéria. Você gosta de estudar? Não, odeio estudar. Cada uma hora eu tenho que parar 15 minutos para tomar um lanche, para tomar um banho, mexer no computador, qualquer coisa menos estudar. Eu, na verdade, eu não tenho nada de paciência para estudar. Eu queria muito ter paciência, mas eu não tenho, eu não consigo estudar. É bom estudar porque é essencial para a vida. Você sempre vai servir isso para sua vida, ter conhecimento, conhecer mais sobre as coisas. Tem um jeito de estudar que é muito mais fácil. Assim, primeiro você tem que ler as coisas que estão escritas, seguir as partes mais importantes e depois você faz um resumo com tudo aquilo que você gritou. Aí é mais fácil de estudar. Por quê? Os alunos, eles estudam para passar de ano e no ano que vem já não lembram de mais nada que aprenderam. A gente decora tudo. Eu estudo, mas eu não estudo demais. Eu presto bastante atenção nas aulas, que acho que faz eu ficar um bom aluno, modéstia à parte. Eu acho que você nunca deve estudar na véspera da prova, porque isso não adianta muito. Deve começar mais ou menos no dia que ele passa a matéria, pra ir bem na prova. Faço resumos. A Thalia e a Tatiana são alunas do 3º ano do ensino médio. Estão bem próximas de prestarem vestibular. Um momento tranquilo ou delicado na vida do adolescente? Acho que mais delicado do que tranquilo, né? Porque sempre tem incerteza do se vai passar, se não vai passar, do que vai fazer, se é isso mesmo que você quer, não é. É mais incerteza. Como eu quero prestar música, então eu estou mais focada na parte da música do que na parte das matérias em si, já que tem um peso muito maior no vestibular do que geografia, matemática, história. O que você quer fazer? O que você pretende exercer como profissão? Eu vou prestar rádio e TV. Bom, Tati, agora que a gente está em uma discussão aberta, né? Todo mundo contando seus segredos mais íntimos. Fala pra gente. Você realmente estudava ou na hora você dava aquele jeitinho que todo bom brasileiro dá? Assim, eu estudo, mas normalmente assim, uma certa amiga minha, às vezes, tem que me dar uma ajudada na hora da prova, né? Nossa, que anjo! Quem será o anjo? A escola tem a obrigação, primeiro, de construir uma disciplina intelectual no aluno, para que ele perceba que no dia a dia ele tem obrigações, ele tem deveres, mas, por outro lado, o desafio de construir um conhecimento pelo prazer. Quer dizer, descobrir e conhecer coisas deveria ser prazeroso. Então, a dinâmica da sala de aula, a estratégia do professor, as atividades na escola deveriam sempre trabalhar com essa duplicidade, né? Que é desenvolver a responsabilidade do aluno e, ao mesmo tempo, trabalhar com o conhecimento pelo prazer. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o professor Pierluigi Piazzi, conhecido como professor Pia, né, professor? Bem-vindo, obrigada por ter vindo aqui ao programa hoje, viu? É tão interessante, não?
Eu estava lendo o seu livro ontem em casa, quer dizer, são 3 livros, até já vou até mostrar. Hoje em dia, o ensino, eu li bem o que você escreveu, né? O ensino não está nada bom no Brasil, porque as pessoas, os jovens, não estão sabendo estudar. Estudam para passar de ano, para ter um 10, um 9, um 8, mas não conseguiram aprender nada. Nada. A retenção é virtualmente nula. Tanto é que se não fosse isso, não existiria cursinho. Porque se houvesse retenção, ninguém precisaria, na véspera do vestibular, estar correndo tentando recuperar alguma coisa que ele já tinha, mas perdeu no meio do caminho por não saber estudar. Como que a gente pode aprender, os pais que estão em casa, mães, educadores, enfim, a estimular a inteligência? Porque a inteligência a gente consegue desenvolver. É isso, professor? Na realidade, tanto é que o título do meu primeiro livro era Aprendendo Inteligência. Há um preconceito muito, muito grande no Brasil de que inteligência seja alguma coisa inata. Ou seja, você tem olhos azuis. Você vai morrer de olhos azuis porque está no teu genoma a cor dos olhos. Agora, inteligência, o QI, é uma coisa que depende da história da pessoa. Inteligência, talento e vocação são qualidades aprendidas. Só que, infelizmente, existe preconceito. Na frente de cada um de nós, tem uma escada que eu chamo escada da inteligência. Ela é longa. Você pode subir o quanto quiser, porém, os degraus diários são baixinhos. Ou seja, o tanto que a pessoa pode crescer todo dia é muito pouco. Agora, o quanto que ela pode crescer ao longo da vida, praticamente não tem limite. Isso é importante, mesmo um menino, uma criança que tenha vindo de uma família não muito estruturada, né? Ela com 10, 12 anos, se tiver um ensino adequado, ela consegue também desenvolver a inteligência. Não existe idade que impeça a começar a subir a escada. Eu tenho ouvintes, eu tenho um programa de rádio que fala sobre informática. Eu tenho ouvintes de 60, 65 anos, que estão começando agora a aprender a informática, estão começando a crescer. Não existe limite de idade. E a criança com 10 anos pode começar a subir a escada. Os limites, na verdade, quem colocam somos nós mesmos. Ah, eu já estou velho para isso. Imagina que eu vou aprender informática agora com essa idade. Não vou conseguir, é tudo difícil. A gente acaba colocando essas limitações. Agora, esse preconceito está muito arraigado. Só para você ter uma ideia, há uns 30 anos atrás, uma pesquisa na França mostrou que os nascidos em Capricórnio, Aquário e Peixes tinham um nível de inteligência mais elevados do que os outros 9 signos. A explicação não está nos astros. E é bom o ouvinte tirar esse sorrisinho dos seus lábios, porque só os nascidos em Capricórnio, Aquário e Peixes na França. Por quê? Quem nasce nesse signo na França, nasce no inverno. No inverno faz muito frio. Os pais saem menos de casa. Ficam mais tempo com o nenê. E só o fato do nenê ter tido mais estímulo, mais presença, mais carinho, já determina que intelectualmente ele se desenvolva mais do que os outros 9 signos. Os pais, ou no caso, quem estiver com a criança, tem um papel fundamental na formação, no estímulo dessa inteligência. Agora, veja bem, filhos de pais inteligentes costumam ser inteligentes mesmo que adotivos. Mesmo que adotivos, o que mostra que não é um problema genético, é um problema de ambiente. E se o ambiente não for propício no começo, a escola tem condições mais tarde de criar uma... Quer dizer, se a escola fosse uma escola eficiente, não uma escola que nós temos. As escolas hoje em dia também, né? Os alunos não respeitam os professores, não tem concentração em sala de aula, não conseguem aprender nada. Por quê? Porque quem manda na escola brasileira, a legislação escolar, tudo, são pessoas que nunca seguraram um pedaço de giz na mão. Quem manda na escola brasileira, quer dizer, o que tem de ridículo das regras escolares brasileiras é uma coisa incrível. Tem uma famosa piada que diz que quando o presidente Lula foi na Suíça e foi apresentado para o ministro da Marinha, ele deu risada. Falou, mas a Suíça não tem saída para nós, vocês têm ministro da Marinha? E ele falou, e vocês não têm ministro da Educação? Ai, nossa. Quer dizer, na realidade, nós não temos um sistema educacional no Brasil. O sistema educacional brasileiro está totalmente equivocado. Esse que é o problema. Professor, você trouxe também umas ilustrações, a gente vai começar a utilizar o nosso plasma, são dicas valiosíssimas, né? Só para termos uma ideia, eu dividi o cérebro em 3 regiões, na realidade é muito mais complexo do que isso. Cerebelo, sistema límbico e córtex. E eu vou usar até uma metáfora para não ser demasiadamente técnico na coisa, que seria a seguinte: aprender é escrever no cérebro. Escrever no cérebro? É como se eu escrevesse. Como é que se escreve no cerebelo? É como se eu pegasse um formão e um martelo e eu fosse batendo e cavando letra após letra numa laje de pedra.
Demora muito. Dou martelada no dedo. Mas em compensação, depois que eu escrevi, eu não apago nunca mais. Exemplo. Todo mundo já levou tombo para aprender a andar de bicicleta? Certo. Levanta a mão quem levou um tombo para aprender a andar de bicicleta, vamos ver. Quem levou? Todo mundo. Todo mundo levou um tombo. Bom, por quê? Porque foi muito difícil escrever no cerebelo a habilidade de andar de bicicleta. Agora você fica 30 anos sem subir numa bicicleta. O que vai acontecer daqui a 30 anos? Você sobe numa bicicleta e você sai pedalando. Ou seja, você pode dizer, eu aprendi a andar de bicicleta. Não esquece mais. Nunca mais. Você vai ter que andar prática, aquela habilidade toda no dia a Nunca dia, mais. né? Mas você vai embora. Aí você pode afirmar, eu aprendi. No sistema límbico, ao contrário, é como se você pegasse um bastão e fosse escrevendo na areia. É muito fácil, só que está ventando. Então você escreve, apaga. Escreve, apaga. Escreve, apaga. Esse daqui é o rascunho do cérebro. E é a parte mais idiota do cérebro. Se alguém não acredita, é a primeira parte do cérebro que acorda pela manhã. Vocês já notaram quantas bobagens a gente faz de manhã cedo? Fica meio tico-teco, não estão conectados. Não estão conectados. Eu já vi uma filha minha abrir a geladeira, tirar a caixinha de leite, guardar o celular na geladeira e fechar. Alguém que tem um ato desse está sonado. É o lado idiota do cérebro. Bom, eu já escovei os dentes com pão grosso. Quer dizer, alguém que fez isso escreve. Esse é o lado idiota mesmo. Dentro de cada um de nós mora um idiota. É o rascunho do cérebro. É o límbico que está ali acordando, todo o restante da turminha ali na cabeça. Agora, a boa notícia é que aqui dentro mora um gênio. No córtex nós temos a capacidade de processamento aproximada de uma rede de 15 mil computadores de última geração. Ou seja, dentro de um crânio humano existe equivalente a uma rede de 15 mil computadores de última geração. O que quer dizer isso? Que todo ser humano que tem um cérebro intacto, no fundo é um gênio. Infelizmente alguns bem no fundo, mas todo mundo é um gênio, potencialmente. Ou seja, nós temos uma escada para subir virtualmente infinita. Se alguém estudar 10 horas por dia, todos os dias de sua vida, a pessoa esgota a capacidade de processamento do seu córtex em aproximadamente 4 séculos. Isso significa o quê? Todos nós vamos morrer com 3/4 da inteligência que ele nos deu ainda a ser desenvolvida. A gente não usa praticamente nada, professor. Imagina o seguinte, escrever no cerebelo, no sistema límbico é facílimo, mas apagar também é fácil. Escrever no córtex é difícil, mas também você não apaga nunca mais. Então, usando a minha analogia, escrever no idiota é fácil e apagar é fácil. É fácil. Escrever no gênio é difícil e apagar é difícil. Agora eu vou fazer uma pergunta. O aluno do fundamental, do médio, da faculdade ou da pós-graduação, não interessa, que estuda mais em cima da hora para fazer uma prova, para não dar tempo de esquecer. Está colocando as informações no idiota ou no gênio? No idiota. Tanto que ele, na hora ele escreveu ali, mas depois apagou tudo. Aluno. Até tirar um 10 na prova 8, mas esqueceu tudo. É isso. O vento leva. O vento levou. Você vê o cara entrar na sala de aula para fazer a prova, você vê o cara entrar assim. Sem chacoalhar a cabeça. Você chamar e falar, Zé, que foi? Dormiu agora embaralhou tudo. Agora eu vou ter que estudar de novo. Ou aquela menina que está assim, não fala comigo. Ou pior ainda, senhor, dá a prova logo, pelo amor de Deus, antes que eu esqueça. Porque está aqui então o aprendizado. A gente consegue passar daqui para cá o aprendizado? Consegue, mas agora aí vem o truque. Esse que é o ponto-chave que as pessoas não entendem. Ninguém consegue escrever diretamente no córtex. Se você quer gravar alguma coisa no córtex, primeiro você tem que escrever na areia, no sistema límbico. Depois tem que dormir. Rezar pro vento não levar. Na hora que você está dormindo, entra em ação uma subrotina do cérebro que não é consciente. Você está dormindo. Que é como se alguém jogasse cimento fresco em cima da areia. O que você escreveu calcando fundo, o cimento penetra, endurece e aquela placa de concreto é armazenada no armazém gigantesco chamado córtex e nunca mais é esquecido. Então, na realidade, você não escreve diretamente no córtex. Você escreve no sistema límbico, no rascunho, vai dormir e durante a noite o que foi calcado fundo obviamente vai ser em alto relevo naquela placa de concreto. Uma boa noite de sono. Uma boa noite de sono e tem um problema. Durante a aula, a pessoa escreve de leve. A não ser que seja como aquele menino que apareceu na nossa matéria antes, que diz, não,
Eu presto muita atenção. Mesmo assim, está escrevendo não muito fundo. Se no mesmo dia, isso que é importante, no mesmo dia, antes que se passe uma noite de sono, a pessoa fizer as tarefas referentes àquela aula, ou seja, é como se pegasse e afundasse mais aquilo que estava escrito de leve. Na hora de copiar no concreto, sai bem alto relevo e nunca mais é esquecido. O aluno foi para a escola de manhã, chega à tarde em casa, faz a tarefa que foi passada, ou mesmo que não tenha tarefa, é bom que ele estude todas aquelas matérias que foram ensinadas. Aliás, na minha opinião, de cada isso, professor. Qualquer professor que der uma aula, que seja, e não passar uma tarefa é um criminoso. Porque está pedindo para que aquela aula seja jogada na lata do lixo. Isso é importante. E aí, mas assim, agora se o aluno não está entendendo, no caso da matemática, o professor explicou, tem vergonha de perguntar, vai para casa, tem que ter um auxílio de um pai nesse momento, para que na hora que ele vá dormir, sonhar, aí ele consiga passar esse aprendizado lá para o córtex? Exatamente. Agora, o grande problema é justamente esse. O sistema límbico funciona como se fosse um rascunho. O córtex funciona como se fosse o HD de um computador, ou seja, a memória permanente. Agora, nesse momento que eu estou escrevendo na areia, é o momento que tem que ter a compreensão. Agora vem a pergunta. Qual é a matéria que você se sentia mais fraca ao longo do teu sistema educacional? Qual é a matéria? Matemática. Matemática. Por que matemática? Matemática é facílima, só que tem um problema. Quem estuda todo dia, pouco, mas todo dia, faz isso na cabeça. Quem estuda para a prova faz isso. Cada coisa nova desloca a anterior. Então, eu vou fazer um exemplo. Eu vou dar aula de história e vou dar aula de matemática. Dando aula de história, eu estou tentando construir na cabeça do aluno um condomínio de casas. Dando aula de matemática, estou tentando construir um condomínio de apartamentos. Se por algum motivo, sei lá, a casa do Egito Antigo não foi bem construída e ruiu, nada me impede, no lote ao lado, de construir uma belíssima Revolução Francesa. Agora, se o quinto andar da álgebra não foi construído, jamais vou fazer o sexto da trigonometria, o sétimo da geometria analítica. Então, na realidade, a matemática é a maior vítima do péssimo hábito que o estudante brasileiro tem de estudar para a prova. Mas as exatas, de uma forma geral, são assim, professor? Porque são uma coisa a ser construída. Física, depois quando a gente está... Exatamente, porque aí você não tem a gente estava falando, eu não me dou bem nessa área, a gente acha que é uma dificuldade nossa. E, vamos supor, eu achava que eu era melhor em humanas, eu melhor em história, em português. E você fala, não der conta mesmo, vou deixando. Eu vou te dar um exemplo. A semana passada me telefonou um pai, que não sei por que motivo, descobriu meu livro. O primeiro, para aluno. Ah, professor, adorei, dei para minha filha. Minha filha de 14 anos leu. Falou, olha, eu acho que o caminho por aí, estudar pouco, mas todo dia. O que aconteceu? Ela simplesmente não só começou a melhorar o rosto na escola, como a matéria que ela odiava, a matemática, se tornou uma boa aluna. Porque começou a construir... Mesmo que o aluno estude sozinho em casa, se ele tiver dificuldade... Não pode ter dificuldade. Não pode ter. Não pode ter. Portanto, o que a escola tem que fazer na aula é justamente não permitir que crie dificuldade de maneira que ele sozinho em casa possa fazer. E eu lembro também do seu livro, nada de interferência. Tem gente que está lá estudando com o som ligado, a televisão, vai no computador, nem pensar. Tem que ter silêncio, concentração e lembrar de uma coisa. Quem estuda sozinho, aprende. Aliás... quem estuda sozinho aprende, eu quero até parar aqui porque eu cheguei nessa parte do livro também, eu quero que você explique, professor. Quem estuda sozinho aprende, mas tem que estudar todos os dias. Todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia. Volta um instante para o slide anterior. Aqui também é bem interessante que ele vai falar. Isso eu vou discutir depois. Tá. Durante a noite, o que acontece? Primeiro, há uma limpeza do sistema límbico para que você possa escrever amanhã, o dia seguinte. Quem já passou uma noite em claro sabe muito bem que no dia seguinte fica meio abobado. Durante a noite, a atividade elétrica do cérebro, quando você adormece, cai quase a zero. Nesse momento, você tem que ir de alcachofre em coma, quer dizer, nem pensar. De repente, começa uma grande atividade que você traduz, eu estou sonhando. Depois cai a zero, depois uma grande atividade. O que você fez aqui? É como se você tivesse se afastado para que pudesse entrar o cara do cimento.
E aqui o cimento fresco está sendo jogado na areia para formar a tal... que a gente estudou mais um pouco. Ou seja, à noite as pessoas não dormem para descansar, elas dormem para sonhar, porque é durante o sonho que acontece a manutenção do Mesmo cérebro. que a pessoa não lembre do sonho, que se ela sonhou, isso está acontecendo à noite. Está acontecendo à noite. Inclusive eu sempre digo o seguinte, se seu filho estuda pela manhã, assiste a aula pela manhã, ele tem que estudar à tarde. Ou seja, ele tem que fazer as tarefas, porque veja bem, assistir aula e estudar são duas coisas. Assistir aula é para entender, estudar para aprender. Então ele assiste a aula pela manhã, à tarde ele aprende sozinho. Se seu filho é uma criança pequena, e normalmente as escolas fazem no período vespertino para os pequenininhos, se seu filho assiste a aula à tarde, ele tem que fazer a tarefa à noite, não na manhã seguinte. Ah, boa, é bom a gente tocar nesse assunto. Então chega em casa, tem mães que falam, ele está cansado, vai fazer... Isso, e ainda por cima, a ponta da mãe fala, está cansado na frente do filho, aí ele fala, eu estou cansado, porque é lógico, né? É pegar a criança, o jovem, que ele faça... Ótimo. Faça a lição, vocês que são pais, viu? Estão ouvindo? No mesmo dia, então, professor. No mesmo dia. Então, se assiste a aula à tarde, não é para fazer a tarefa na manhã seguinte, é para fazer à noite. E tem mais. E se algum telespectador faz faculdade à noite, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A boa primeiro? A boa primeiro é que as aulas estão fresquinhas e dá para estudar muito facilmente. A segunda é que você vai ter que dormir meia hora mais tarde. Ah, é? Ah, é? Porque vai ter que ser antes que se passe uma noite de sono. Ou, veja bem, antes que se passe uma noite de sono, ou antes que se passe um longo período de sono. Porque tem aluno que assiste a aula pela manhã, chega em casa, dá uma cochilada de 15 minutos, 15 minutos, hein, gente? 15 minutos. E aí toda a manutenção não começou ainda, então ele pode fazer a tarefa, etc. Tem aluno que chega em casa, almoça, dorme que nem um porco desgraçado durante 5 horas, acorda todo embaçado que parece que tem algodão no cérebro, e nessa altura as aulas já foram parar no lixo. Perdeu tudo. E aí ele fica sem sono, vai dormir às 3 horas da manhã, fica no maldito do MSN até 3 horas da manhã, conversando com 10 pessoas ao mesmo tempo sobre 10 assuntos diferentes. Que é esse gráfico aqui? Sofre um rebaixamento no QI, que é o dobro do que se fumasse maconha. Tem pesquisas que mostram que quem usa MSN sofre um rebaixamento no QI, que é o dobro do que se fumasse maconha. O que está no MSN aqui? É terrível. Escuta isso, professor. Não, tem coisa mais grave. Nós temos no lobo pré-frontal uma estrutura que permite fazer o seguinte: você pega todos os estímulos que chegam no teu cérebro e faz afuni-la de maneira que você possa ter um foco de concentração. Nesse momento tem alguma senhora que está nos ouvindo e nos vendo, batendo um bolo, mas ela está focada no que eu estou dizendo e no que você está dizendo, então ela está com um foco de atenção. O resto é secundário. Só que essa criança conversa com 10 pessoas ao mesmo tempo, uma das quais pode ser um pedófilo, hein, que está jogando ao vó. Ela ramifica o seu lobo frontal em 10 pontos de atenção, começa a ter dificuldade na escola, a mãe manda para a psicopedagoga, ela encaminha para o neurologista e o coitado do neurologista tem uma lista de sintomas que são sintomas verdadeiros em crianças que sofreram acidente de parto, traumatismo craniano, tá? Quando os sintomas batem, ele diagnostica o famoso TDAH, transtorno de distúrbio de atenção e hiperatividade, receita Ritalina, que é um psicotrópico, e essa criança está sofrendo um tratamento psicotrópico e está tendo dificuldade na escola por um motivo só. Porque ele tem computador no quarto. Maus hábitos. Tire o computador do quarto do seu filho, meu Deus do céu. Está criando problemas terríveis. São maus hábitos. É uma coisa assim terrível. Você já ouviu falar em talidomida? Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. As mulheres tomavam, as crianças nasciam com deformidade, não é, professor? Com deformidade, exatamente. As mulheres tomavam porque a talidomida não deixava sentir enjoo na gravidez. Aí, de repente, a criança nascia sem braço, sem perna, com problemas terríveis. O computador mal usado
Eu adoro computador, mas o computador mal usado é a talidomida do século XXI, é a talidomida eletrônica do século XXI. Olha, professor, foi um prazer receber, está todo mundo parado e hipnotizado aqui assistindo. Eu espero que sirva de alerta, né? Eu tenho 2, são 3 livros, ó. O terceiro está no meu bolso, está no pendrive. Tá para sair. Tá pra sair. Estimulando a inteligência, aprendendo inteligência. Aprendendo inteligência para os alunos. Estimulando a inteligência para os É pais. maravilhoso, gente. A gente lê rapidinho, é muito bom. Eu vou passar o telefone também. Você gravar as palestras no Brasil todo, né, professor? Estou viajando Ficaríamos horas, mas que você possa voltar mais vezes. Como se eu volume 3, volta aqui. Por gentileza, meu querido. 0 operadora 11, telefone do professor Pia, né? Assim que ele é conhecido. 0 operadora 11 3743 3202. 3743 3202. Professor, foi um grande aprendizado, bárbaro, amei conhecê-lo, muito obrigada, querido, viu? E tabuada a gente decorou, mas aí podia decorar, né? Pô, tem coisas que tem que decorar. Tem que decorar. Claro. E aprender pro resto da vida também. Coisa boa, não? Obrigada, querido. Viu? Aprenderam bastante? Tem que estudar à tarde. Isso é fundamental, né? Vai pra escola de manhã, ou mesmo que você vá à tarde, chegue em casa, tem que estudar. Importantíssimo, né? Como a gente aprende.